tá? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje nós vamos resolver problemas de movimento harmônico simples, do pêndulo simples e também do sistema massa-mola, que foi o nosso assunto da última videoaula, tá? Nós vimos que para ser chamado de movimento harmônico simples tem que ser satisfeito duas condições. A primeira é que tem que ter uma força restauradora, uma força que tenta restaurar a posição de equilíbrio do corpo, né? Sempre que esse corpo afasta dessa posição, a força faz ele voltar para essa posição, né? Por isso que ela é chamada de força restauradora. E a segunda condição é que essa força ela tem que ser diretamente proporcional ao deslocamento, ao afastamento da posição de equilíbrio, certo? E aí nós vimos duas situações que são chamadas de movimento harmônico simples, que é o pêndulo. Você viu que o pêndulo ele sempre tem uma componente do peso apontando para o ponto mais baixo, que é o ponto de equilíbrio, né? Se ele estivesse em repouso no ponto mais baixo, o peso seria igual a tensão, certo? Então seria uma situação de equilíbrio, pois a resultante de força é zero e torque também não tem, né? Mas sempre que ele afasta ali, uma componente do peso faz ele retornar para essa posição. E nós vimos que para ângulos pequenos de abertura, né, do pêndulo, essa força ela é linear com o afastamento. À medida que ele vai afastando, a força restauradora ela tende a aumentar, né? E o massa-mola, um bloco preso, uma mola ideal, né, que segue a lei de Hooke, nós vimos que também é satisfeita essas duas condições, né? E o importante aqui é a gente conhecer, a gente sempre analisa em questões, que é o período de oscilação, tanto do pêndulo quanto do massa-mola, né? Nós vimos que o período de oscilação do pêndulo, ele é dado por 2π raiz de L sobre G, e o período do massa-mola, ele é dado por 2π raiz de M sobre K, né? M sobre K. Onde aqui no pêndulo, ó, o L é o comprimento do pêndulo, tá? O G a aceleração da gravidade, e no caso aqui do período do massa-mola, o M é a massa e o K é a constante elástica da mola, certo? Interessante a gente observar nessas expressões que o período de oscilação do pêndulo não depende da massa dele, certo? Se você amarrar uma formiguinha no pêndulo ou um elefante, o tempo para ele repetir a oscilação será o mesmo, né? Depende só do tamanho dele e da gravidade, tá? E no massa-mola aqui, interessante a gente observar que o período de oscilação não depende da amplitude. Se você puxa ali 1 centímetro, leva um tempo para oscilar. Se você deslocar ele 10 centímetros, vai levar o mesmo tempo. Muito interessante isso, porque apesar da distância ser percorrida ser maior, a aceleração também vai ser maior, porque a força aumenta com o afastamento. Beleza? Muito bem, então vamos ver umas questões aqui para a gente aplicar essas ideias aí. Olha só, primeira questão: um antigo relógio de pêndulo é calibrado no frio inverno gaúcho. Considere que o período desse relógio é dado por 2π radianos sobre G, como vimos, onde L é o comprimento do pêndulo e G a aceleração da gravidade. Pergunta-se: este relógio atrasará ou adiantará quando transportado para o quente verão nordestino? Aí você pensa, o que tem a ver, né, o funcionamento de um relógio com a posição que ele está, né? Se está em um lugar que faz muito calor, um lugar frio, o que tem a ver? Não tem muito a ver, né? Porque o período de oscilação do pêndulo que vai definir o tempo para o ponteiro dos segundos ali andar uma casa, certo? Então, se o tamanho do pêndulo mudar ou a aceleração da gravidade, o período também vai mudar e o tempo, né, que o ponteiro leva para caminhar uma casa será diferente do tempo necessário, certo? Então o relógio pode adiantar ou atrasar. Mas e aí? Quando você leva ele, né, do frio inverno gaúcho para o quente verão nordestino, o que vai mudar além da temperatura, né? As dimensões do pêndulo, claro.
por que a dimensão do pêndulo será alterada? Por causa da dilatação, né? Que nós sabemos que o ΔL ele é igual a L0 alfa delta T, né? ΔL é a dilatação, o aumento dele, o L0 é o tamanho, o comprimento inicial do pêndulo, o alfa o coeficiente de dilatação, é tabelado, é uma propriedade específica, que depende do material que o pêndulo é feito, e o ΔT é a variação de temperatura dele. Então, como a temperatura dele aumentou, o comprimento dele também aumenta. E se o comprimento aumenta, ó, o que acontece com o período? Aumenta com a raiz, né? O período aumenta com a raiz do aumento do comprimento, certo? Então, o tempo que ele leva para repetir uma oscilação aqui, ó, esse tempo vai aumentar. Se ele aumenta, significa que o ponteiro dos segundos vai levar um tempo maior para andar uma casa, portanto, esse relógio ele vai atrasar, né? Quando ele for lá pro verão nordestino, né? Vai levar um tempo maior para oscilar, então ele vai atrasar, ok? Letra B. Se o relógio for transportado do Nordeste para a Lua, as mesmas condições de temperatura, ele atrasará ou adiantará. Bom, o que vai mudar na Lua? Agora é a gravidade, né? A gente sabe que a gravidade da Lua é umas 8 vezes menor do que aqui na Terra. E aí, lá é 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? Que é 9,8. Então, se a gravidade ela reduz, o que acontece aqui com o período? Ele aumenta também, né? Inversamente proporcional com a raiz aqui, tá? Então, gravidade reduziu, o período aumenta. Então, o tempo que ele leva para ir e voltar também vai ficar maior, certo? Mesmo raciocínio aí da A, né? Se o tempo, o período aumenta, então esse relógio ele vai atrasar também, ok? Muito bem, vamos para a próxima então. Olha só, a figura a seguir representa 6 pêndulos simples que estão oscilando no mesmo local. O pêndulo P executa uma oscilação completa em 2 segundos. Qual dos outros pêndulos executa uma oscilação completa em 1 segundo? Bom, a gente quer, né, que o período ele tem que passar aqui para 1 segundo, né? O pêndulo P aqui, ó, que tem 100 centímetros, né, ele leva aqui, ó, 2 segundos. Então a gente quer que o período, que é dado por 2π, raiz de L sobre G, ele seja a metade, não é isso? O período tem que reduzir metade. E o que está mudando aqui, nessas grandezas aqui? Qual que é alterada de um pêndulo para o outro? O comprimento, já que a gravidade é a mesma, estão no mesmo local, certo? Então a pergunta é: o que devemos fazer com o comprimento para o período reduzir metade? Bom, esse cara aqui ele tem que reduzir também, porque é diretamente proporcional, certo? Mas quantas vezes ele tem que reduzir? Ele tem que reduzir de tal forma que a raiz desse número seja igual a 2. Então é o 4, professor. Claro, se o comprimento ele reduz 4 vezes, o período vai reduzir o quê? Raiz de 4, certo? 2 vezes, que é o que a gente quer. Então, qual pêndulo aqui tem comprimento 4 vezes menor? Vai ser o pêndulo 5 aqui, né? Porque 25 é 4 vezes menor do que 100, certo? Então é o pêndulo 5 aqui, resposta letra E. Ok? Muito bem. Vamos para a próxima, então. Aí, ó, questão do ITA, questão muito legal. Um pêndulo simples oscila com um período de 2 segundos. Se cravarmos um pino a uma distância 3L sobre 4, então ele colocou um pino aqui, olha que legal, do ponto de suspensão e na vertical que passa por aquele ponto, como mostrado na figura, qual será o novo período do pêndulo, hein? Bom, o que vai acontecer, galera? Olha só, aqui a gente tem, de um lado, do lado direito, o pêndulo vai ter comprimento L, enquanto que do lado esquerdo, o pêndulo ele vai ter comprimento, ó, o que? 1/4 de L, né? Porque 3/4 ficaram presos aqui, ó, nesse pino. Então olha só como vai ser a oscilação do pêndulo. Ó, o pêndulo ele vem aqui, ó, do ponto A até o ponto B, certo? Com o comprimento L. Quando bate aqui a cordinha, apenas 1/4 de L aqui, ó, vai até o ponto C,
não é isso? Porque ele tirou 3/4 aqui, sobra 1/4, né? Então, ó, o período total do pêndulo vai ser o ΔT' mais o ΔT. Concorda comigo, né? ΔT vai ser metade do período, se o pêndulo tivesse, quando ele tem comprimento L. Por que metade? Porque é só metade da oscilação, ele não vai completar tudo com o comprimento L, né? Enquanto que a outra metade da oscilação vai ser a metade do período que o pêndulo teria com o comprimento 1/4 de L. Ok? Então o período total vai ser o que? ΔT' mais ΔT, que é o tempo para ele ir de A para B, depois B para C, C para B e B para A. Ok? Muito bem, então o que a gente faz? Ó, ele falou aqui, ó, que ele oscilava com um período de 2 segundos, certo? Então o ΔT ele vale quanto aqui? O ΔT ele tem que valer 1 segundo. Por quê, professor? Porque é metade, só a metade da oscilação, então 1 segundo. O tempo que ele leva de A para B e B para A tem que ser metade de 2, né? 1 segundo então. E o ΔT' que nós vamos ter que calcular. Período, a gente sabe que é 2π raiz de L sobre G, né? Então o período ele foi reduzido 4 vezes, né? Ele tinha um comprimento L, ele passou para 1/4 de L. Então o comprimento reduziu 4 vezes. Se o comprimento reduz 4, o período ele reduz 2 vezes, certo? Então do lado esquerdo, né, o pêndulo ele teria um período de quanto? De 1 segundo, certo? Só que é só metade da oscilação, né? Então essa metade vai ser o que? 0,5 segundos, né? Porque de B para C, depois C para B vai ser metade da oscilação completa, tá? Então vai ser 1 segundo que ele teria de período aqui. Então metade disso, 0,5 segundos. Então o nosso ΔT' ele é de 0,5 segundos. Então o tempo total de oscilação ele é quanto, hein? 1,5 segundos, beleza? Muito bem, vamos então para a próxima. Olha só, um pêndulo simples de comprimento L tem período de oscilação T num determinado local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T, o dobro no mesmo local significa que a gravidade é a mesma, né? O comprimento do pêndulo deve ser aumentado para... Então, como sabemos, o período ele é dado por 2π raiz de L sobre G. Para o período aumentar 2 vezes, o que tem que fazer com o comprimento? Hein? Ele vai ter que aumentar também, diretamente proporcional, 4 vezes, porque a raiz de 4 é 2, né? Como já falamos isso várias vezes aqui. Então, resposta letra C. Beleza? Vamos então para a próxima. Agora uma questão aqui de massa-mola. Um sistema oscilante, massa-mola, possui energia mecânica igual a 1 joule, uma amplitude de oscilação meio metro e uma velocidade máxima igual a 2 metros por segundo. Portanto, a constante da mola, a massa e a frequência são respectivamente iguais a... Bom, então olha só, o esquema é o seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui. Nós temos o nosso sistema massa-mola. Tá aqui vamos colocar aqui a nossa mola. E o nosso bloco aqui que tem uma massa M. Opa. Não é isso que eu queria. Agora sim. Agora tá ficando bonitinho. Então tá aí o nosso sistema, né? Ele fala que a energia mecânica dele aqui é de 1 joule, né? Isso significa o quê? Que na posição aqui, ó, x0, esse bloco ele passa por aqui com a máxima velocidade dele, né? Porque ele é acelerado até ali, chega ali, a aceleração ali é 0 naquele ponto, né? Então ali a velocidade é máxima. Então nesse ponto aqui a energia cinética dele é de 1 joule, é isso? E na enlogação máxima aqui, que eu vou chamar de A, e aqui vai ser o que? Menos A,
né, que é a amplitude de oscilação. Já nesses pontos, a potencial elástica da mola aí, né, devido à deformação da mola, que vai ser de 1 joule. Então a cinética vira potencial, depois a potencial vira cinética, certo? E com relação às forças, né, nos pontos de elongação máxima, menos A e A, a força ela é máxima, o que é Kx, lei de Hooke, né? Então maior o x, maior a deformação da mola, maior a força, mas nesses pontos a velocidade é zero, porque o bloco ele chega ali, ele para e ele volta, né? Então a velocidade é zero, a aceleração é máxima, porque se a força é máxima, a aceleração é máxima, segundo a lei de Newton, né? E no ponto x0 a velocidade é máxima e a aceleração é zero, ok? Então vamos lá, se pegarmos no ponto x0 aqui, então a energia cinética que ele tem de 1 joule tem que ser igual a meio de mv2, é isso? Então fica meio, a massa dele a gente não sabe, mas nesse ponto a gente sabe a velocidade, porque ele fala que ela é 2 metros por segundo. E 2 ao quadrado vai dar 4, certo? 4 por 2 dá 2, passa dividindo. Então fica 1 dividido por 2, 0,5 quilogramas é a massa desse bloco aqui, beleza? E agora, bom, a gente precisa achar também a constante elástica, não é isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nós sabemos que a potencial gravitacional, né? Ela é dada por meio de kx2, certo? Meio de kx2, isso aí é a potencial elástica, ela tem que ser 1 joule o afastamento máximo aí das posições menos A e A, tá? Então fica assim, vamos passar esse meio para cá, então vai ser 2 é igual a kx2, e o x ele disse aqui, ó, que a amplitude de oscilação é 0,5, né? Então fica 0,5 elevado ao quadrado, né? Isso aqui vai dar 1/4, você passa aqui dividindo, vai dar 8 igual a K. Então a gente tem uma constante elástica de 8 newtons por metro, tá? Então, olha só, a gente já tem a resposta, né? Que é 8 newtons por metro e uma massa de meio quilograma. Mas vamos calcular aqui o nosso período, né? Sabemos que o período de oscilação é dado por 2π raiz de m sobre k. Então o período vai ser 2π raiz de, qual que é a massa? A gente tem uma massa aí de 0,5 dividido pela constante elástica, que é 8. Então aqui, ó, a gente tem um período de 2π raiz de 0,5 é meio dividido por 8, vai dar 1 sobre 16, certo? E aí, raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4. Então fica que o período vai ser 2π, raiz de 1 é 1, raiz de 16 é 4. Então 2π sobre 4, que é a mesma coisa que 0,5π. Esse 0,5π é o período, né? Mas a gente quer a frequência, a gente sabe que a frequência é o inverso do período. Então isso é 1 sobre 0,5π, né? Que é a mesma coisa que 2 sobre π. Ah, então resposta aqui, letra C, beleza? Muito bem, vamos para a próxima aqui. Um corpo de 250 gramas de massa encontra-se sem equilíbrio, preso a uma mola helicoidal de massa desprezível e constante elástica igual a 100 newtons por metro, como mostra a figura abaixo. O atrito entre a superfície sem contato é desprezível. Estica-se a mola com o corpo até um ponto A e abandona-se o conjunto nesse ponto com velocidade zero. Em um intervalo de 1 segundo, medido a partir desse instante, o corpo retornará ao ponto A quantas vezes, né? Bom, para a gente saber quantas vezes ele passa por A, a gente tem que calcular o nosso período, que é dado por 2π raiz de m sobre k, né? Então o período vai ser 2π
raiz. A massa dele é 250 gramas, que é a mesma coisa que 0,25 quilogramas. Eu estou passando aqui para o sistema internacional para a gente ter a resposta em segundos. Enquanto que a constante elástica, ela vale quanto? 100, né? 10 elevado a 2 newtons por metro. Então a gente tem um período de 2π, raiz de 0,25 é 1/4, né? Sobre 10 aí ao quadrado. Tá? Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Né? Então isso daqui fica 2π, aqui o meio, né? Sobre, e o 10 a 2 aqui vai ser 10. Né? Isso daí vai dar um período de π sobre 10 segundos. Se você pensar que π perto aí de 3,14, né, dividido por 10 dá 0,3, certo? Então olha só, 0,3 segundos ele leva para ir e voltar no ponto A. Então 0,3 uma vez, aproximadamente aí 0,6 duas vezes, né? 0,9 3 vezes, tá? Como a próxima casa é 1, então ele não vai dar para chegar em 1 segundo ainda, né? Então vai dar 0,9 alguma coisa, tá? Mas na próxima aí já passa de 1 segundo. Então em 1 segundo ele vai 3 vezes ali, né, no ponto A, resposta letra C. Ok? Muito bem, senhores. Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aí no meu canal e dá um like também. Tá bom? Então um beijo para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera. Tchau.